Ó, o Vasco foi bem, não tenham dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu em razão disso. Nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Bom, primeiro o Raniel sempre foi titular da equipe. Eu não sei porque essa dúvida em relação à presença dele ou não. Ele estava bem, estava em condições, é um jogador que é titular. Maicon fez 2 jogos seguidos de 90 minutos e fatalmente teria sentido muito, correndo um risco muito grande, até de uma possível lesão se iniciasse a partida tendo que atuar talvez aí mais de 45 minutos. Por que não se faz alterações às vezes no intervalo? Porque você tenta acertar a tua equipe mexendo as peças, mexendo os movimentos que nós estamos fazendo. Aí você volta, você vê que continua da mesma forma, aí você tem que tomar uma decisão. As minhas substituições geralmente não acontecem no intervalo justamente por causa disso. Diferente daquilo que foi a partida anterior. Eu já vim determinado aqui no intervalo faria aquelas mudanças justamente pelo comportamento. Mas geralmente eu procuro acertar a equipe, reposicionando os jogadores, não acontecendo, aí sim eu tomo uma posição. Olha, nós imaginávamos que poderia acontecer no jogo de hoje. O emocional foi no limite no domingo. Vasco e Fluminense também tiveram um jogo dessa forma. Porém, o nosso desgaste foi um pouquinho diferente em razão daquilo que aconteceu dentro da partida. Nós imaginávamos que pudesse acontecer, fizemos e tivemos todo o cuidado possível com todos os jogadores. Tudo que nós poderíamos fazer para buscarmos uma recuperação, todas as avaliações, todas as conversas com todos os atletas, foi justamente para que evitássemos uma situação como essa, em que te falta energia para poder desenvolver o seu melhor. Então, você tem que pensar aquilo que você vai fazer, ou arrisca alterações em sequência, 3, 4, 5 alterações, para que você dê um fôlego novo à equipe, ou você mantém aquilo que vem sendo feito. Por ser uma decisão, todos nós preferimos tomar essa posição em razão daquilo que nós ouvimos da maioria dos atletas. Então, assim, tentamos fazer de tudo para que completássemos a recuperação. Deu para ver que durante a partida nós tivemos dificuldades e muitos deles, com certeza, ainda não estavam na sua total condição. Então vamos lá. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Segundo aspecto, nós trocamos o Ranieri, o que diminuiu a nossa altura com bolas aéreas. E foi bem no momento que o Vasco tinha acabado de colocar o Verrete, aumentando a sua estatura. Eu não podia diminuir a nossa estatura, até porque as bolas paradas já havia acontecido um lance anterior, onde haviam feito um cabeceio no pé da nossa trave. Então nós tínhamos que ter muito cuidado. Se eu diminuísse ainda um pouco mais a altura do nosso time, fatalmente, acontecendo uma nova jogada, nós teríamos um problema maior. A situação do Memphis, ele foi substituído, faltava o quê? 10 minutos para acabar o jogo. Muito pensando também num desgaste ainda maior dele, em razão do que ele havia passado, do que propriamente em outra qualquer condição. Então, tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão,
nós não o teríamos para o domingo. Ele vai ter 90 minutos para nos ajudar com certeza na partida de domingo. Alteração? Ele ser um artilheiro e nós temos confiança nele. O treinador não pode desistir tão fácil dos jogadores. Às vezes vocês descartam com muita facilidade um atleta. O nosso papel não é esse. É um pouco diferente. Obrigado. Eu sinto confiança, tanto é que fui eu que lancei o jogador. Ninguém sabia quem era. Então como que eu não sinto confiança num atleta como esse? Eu sinto muita confiança nele. E só não entrou por circunstâncias. Vitinho vem vindo muito bem. Dieguinho também, tão bem quanto o Gui. Para mim tem um pouco de tudo. São decisões que nós estamos trazendo, já finalizando o Campeonato Brasileiro, lutando por posições, melhorando posições no Brasileiro. Depois disso, passamos a ter 2 jogos fundamentais, que foram jogos com o Cruzeiro, desgastantes ao extremo, jogados há 2 dias e meio atrás, pouca recuperação, ou quase nenhuma recuperação. Nós não conseguimos ir a campo para fazermos um treino um pouco mais solto. E, de repente, a partida de hoje, com esse nível de dificuldades que nós tivemos e que o Vasco também teve. Eu acho que as duas equipes tiveram muitas dificuldades ao longo da partida. Foi um jogo muito truncado, muito travado, muito preso, com poucas alternativas e, plasticamente, muito feio de se ver. Olha, não é questão de mérito, demérito. Eles adiantaram muito bem a marcação deles, conseguiram pressionar em alguns momentos. Nós tínhamos um corredor de saída, nós não aproveitamos. Nós estávamos tendo uma morosidade na nossa troca de passes, o que estava dificultando a nossa saída, a liberação de jogadores no meio-campo, que às vezes estavam desmarcados, mas não recebiam essas bolas, justamente por essa troca um pouco morosa que nós fazíamos. Isso tudo foi dificultando, e com o passar do tempo, enervando tanto uma quanto a outra equipe. O Vasco, naturalmente, tendo um jogo um pouco mais equilibrado, o Corinthians necessitando acelerar e não tendo essa possibilidade de aceleração, nós mesmos dificultamos aquilo que poderia ser um jogo um pouco mais movimentado, um pouco mais dinâmico. Eu acho que nos faltou bastante isso. Não, Obrigado. É muito simples. Eu tenho o máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. São variações necessárias para você procurar buscar espaço. Uma hora ele entra um pouco mais, uma hora ele sai. Não é você entender de características. Características eles têm, para jogarem, para virem buscar, para atacarem espaço, daí eles têm. Não é entendimento. Isso daí é uma condição normal de cada atleta. Agora você precisa encontrar variações. Em alguns momentos ele sai como um terceiro homem, em outros momentos ele adianta como um segundo homem, um pouco mais próximo do que seria o meio, o garro, por exemplo. São movimentos que a gente precisa fazer para tentar quebrar aquilo que venha de repente neutralizando as suas possibilidades de troca de passes. Não, ele teve um problema e ficou no departamento médico. Então não teve como treinar. Um jogador, quando fica um tempo assim, é natural que também sinta um pouco o próprio momento da partida. E para evitar toda e qualquer situação, naquele instante, eu preferi uma alteração. Eu acho que o torcedor já percebeu dentro da Copa do Brasil que ele pode ter motivos para confiar nessa equipe. É só olhar todos os resultados que nós tivemos. Eu confio muito. É uma decisão. Tudo pode acontecer. Não tem nada resolvido até esse instante. Nem se saíssemos aqui hoje com uma vitória, eu estaria afirmando, eu seria leviano se afirmasse, se tivesse apostado em uma situação.
Eu não tenho dúvidas que teremos um jogo diferente lá no Maracanã e com certeza com dificuldades, tanto de um quanto do outro lado.